Gente, isso veio da onde? Meu computador, do nada. Ah, tá. Eu falei, não é possível que alguém que Muito entrou, bom. interferiu aqui um quinto andar. É, Gente, bom, estamos gravando? Estamos. Bom, oficialmente, boa noite a todas. Estou muito contente, muito orgulhosa, muito celebrando essa noite, por estar aqui, todas nós juntas, com o André, que é um amigo querido, e não só isso, uma pessoa que eu admiro demais como profissional. A nossa relação começou aí lá atrás, eu muito como fã, e, e eu queria agradecer, assim, demais, sabe, André? Porque você foi uma das pessoas que acreditou no meu trabalho quando ainda era muito pequenininho. Eu lembro até hoje, assim, de mandar uma foto para minhas amigas quando você topou participar do podcast. Tipo, o André sim, topou! E sim. eu não, mal acreditava, fiquei super ansiosa em conversar com você. E graças a Deus a gente teve muitas oportunidades de se reencontrar aí na vida. E cá Total. estamos. É isso aí. Ah, eu também fico super feliz, porque é isso, né? Desde lá atrás eu vejo seu trabalho, valorizo, admiro. É muito bom estar por perto. Depois a gente ainda teve essa sintonia de cair na mesma editora, né? A editora que fez o Exatamente. seu lance, a Kátia. Então, assim, muitas coisas, né, depois foram conectando. A gente tinha que se cruzar, se conhecer de alguma forma. Então, Exatamente. Para quem não sabe, a editora que é a editora do Oráculo, que a grande maioria de vocês tem, é a mesma editora da maioria dos livros do André. é, foi a Então, a minha gente primeira se... editora também. Foi a minha primeira editora, a primeira pessoa que achou que eu podia escrever um livro. Muito Ah, é legal. muito especial, muito especial. E Sim. bom, hoje a gente vai estar aqui falando desse livro maravilhoso, A Uhum. Alegria em Ficar de Fora. Depois a gente vai tirar uma fotinha, todo mundo com seu livro, quem tiver aí com o É, livro. vocês Mas assim, conseguiram comprar? Todo mundo conseguiu comprar lá com link, com código? Tem gente, ai, Lorena comprou, porque teve. Ah, beleza, que bom que funcionou. Porque essas coisas, né, de tecnologia, eu fico sempre com medo da pessoa tentar e não conseguir, mas que bom que deu certo. acho que rolou, que a maioria das meninas, até algumas que não estão aqui presentes é, no ao vivo, mandaram no grupo que super conseguiram, compraram e tudo mais. Que bom, que bom. Então, que bom. Bom, então vamos lá. André, seguinte, eu queria até confirmar com você, você escreveu 6 ou 7 livros já? É, cara, até eu me perco, mas são 7. Esse é o 7. Eu, na verdade, eu já escrevi 10, mas assim, esse é o Ah, sétimo. uhum. Eu estou agora finalizando um que eu vou lançar em julho, depois eu conto aqui para vocês um Precisamos spoiler. desse spoiler. Eu já estou finalizando um outro que é do ano que vem. Então, sei lá, 7, 8, 9, 10. É literalmente 10. Já estou trabalhando nesse do ano que vem, que depois eu também já vou dar spoiler aqui para vocês sobre o que que é. A gente é ótima com spoiler, tá? E eu Ah, prometo que que a bom. gente não conta as fofocas, a gente Boa, boa, boa. Que bom, guarda. que bom, que bom. E aí, André, estava pensando aqui em todos os seus livros, né? Lá desde o primeiro que eu também estou acompanhando, e eu percebi que tem algo em comum, assim, que você é muito expert em falar sobre como vivemos, como consumimos e como nos relacionamos. Eu acho que eu, pelo menos, tentei pensar como que eu enxergo André Carvalhal como autor, e eu caí nesses lugares sobre como viver, como consumir e como se relacionar. É, Total. e eu sei que você contou, né, no início desse livro, que inclusive um elogio. Eu achei muito legal que no começo do livro você consegue sentir até pela linguagem, assim, né, que dá essa sensação de, cara, tô lendo uma mensagem de texto, tô lendo uma catarse, assim, que tá rolando pelo Vocês celular. piraram, gente? Vocês enlouqueceram no início? Todo Sim, mundo passou por isso? Ai, que bom. tipo, as gírias, né, sei lá, a pontuação meio acelerada e tal. Então, acho que você conseguiu transmitir essa imagem de realmente estou no avião, tendo uma catarse e, tipo, É, quero pôr pra fora. Então, eu acredito que, de certa forma, você contou um pouco da onde veio a inspiração desse livro, mas eu queria também entender um pouco mais a fundo, porque você é um cara que fala muito sobre tendências, sobre isso de super. comportamento. Então, até onde esse livro foi realmente uma necessidade sua, porque você estava sentindo essa coisa pulsante de excessos, de estar presente em tudo e nas telas, ou também foi uma tendência que você sentiu aí do comportamento do todo, das pessoas exaustas de estarem presentes Sim, em todos os lugares e sim. nas telas? Ó, tá vendo? Você é genial, você é incrível, você já adivinhou tudo, já falou tudo, já nem preciso falar mais nada. Pessoa que tem sensibilidade
É isso. Primeiro, é só essa coisa dos meus livros. É, é interessante, porque eu estava reformando meu site agora, e aí eu criei uma seção no site com os livros divididinhos, né? Porque agora, como é muita coisa, eu comecei a organizar por identidade visual, por cor e tal. Mas eu realmente entendi que o meu rolê é falar sobre uma nova consciência. Então, é uma nova forma como você disse, né? De viver, de se relacionar, de trabalhar. Então, assim, quando eu falo de moda, quando eu falo de marketing, quando eu falo, né, enfim, dessas coisas que eu ficava na minha cabeça, meu Deus, como é que isso se encaixa, né, no que eu estou fazendo e daqui para frente, para onde eu vou e tal. Eu consigo olhar, como você mesmo percebeu, para tudo e entender que ali tem uma proposta de falar de uma nova forma de fazer, uma nova forma de ser. Então, de fato, é isso. Esse livro, também, como você falou, ele existe por dois motivos. Ele existe, primeiro, porque, como vocês viram no livro, eu realmente me tornei muito viciado. Eu entendi, de fato, que isso era um vício. Eu vou contar para vocês um pouco, coisas até que não tem no livro, mas, de fato, eu entendi isso, e essa foi a primeira fagulha, né, que me fez, né, pensar, quero escrever sobre isso. E depois, justamente por essa questão do comportamento. Trabalhando com marketing, com comunicação e com análise de comportamento, tem uma coisa que eu entendi, e que talvez seja a única certeza que a gente tem quando a gente fala de tendência, é de que todo comportamento humano, ele opera em polaridade. Então, da mesma forma como a gente está triste, depois a gente está feliz, a gente está indo sempre de uma coisa para outra. Como tudo na natureza, tem o dia, tem a noite, as estações elas vão se revezando, os partidos políticos vão se alternando, todas as coisas elas vão se alternando. Na moda, a gente via isso, né, até bem pouco tempo atrás, com as tendências de moda, que numa estação era tudo miudinho, na outra era tudo grande. Aí numa a cor é mais clara, depois a cor é mais escura. Então, isso é fato. E eu investiguei muito isso, trabalhando, né, trabalhando, né, com tendências, e eu entendi que, de fato, isso é uma característica do comportamento humano, que é essa nossa necessidade de compensação, né, de ir sempre para um outro lugar. No livro eu até falo sobre isso quando eu explico sobre a dopamina, né, que o mesmo lugar no cérebro processa a alegria e o sofrimento, e que eles vivem sempre em queda de braço, e isso é como tudo na vida, não só com o nosso cérebro e com a dopamina. E aí, durante a pandemia, eu percebi que a gente foi jogado, né, para as telas. Então, o trabalho remoto, na verdade, foi um trabalho forçado, as pessoas não planejaram, as pessoas, né, foram jogadas para a internet, a gente passou a se relacionar, estudar, trabalhar, se divertir, tudo pela internet. Eu comecei ali a sentir uma saturação muito grande. Foi quando eu comecei a entender que eu estava viciado, que aquilo era um problema meu e tal. E aí foi muito importante também entender que era um problema meu, mas aí depois eu assisti aquele documentário Dilema das Redes, que eles falam que o problema não é meu, na verdade, o problema é de todo mundo, porque todas essas plataformas foram feitas para nos viciar. E aí, quando eu entendi isso, então assim, elas foram feitas para nos viciar, eu já estou viciado, todo mundo vai ficar viciado, a gente está vivendo totalmente imerso em tela, e a gente vai buscar uma compensação disso em algum momento. E aí é muito interessante, porque eu comecei a escrever o livro na pandemia, muitos capítulos foram escritos na pandemia. Esse episódio do aeroporto realmente aconteceu, mas o livro já estava quase metade escrito. Eu não sabia muito bem ainda o que era. Eu achava que o livro ia ser sobre tempo. Eu sabia que, né, que tinha essa coisa da internet, da tecnologia, mas assim, ele tinha um outro nome, era uma outra coisa. Depois eu fui para esse lugar da dopamina, comecei a pensar que era isso. Mas aí, de fato, no avião, eu entendi. Eu falei, cara, é isso. Foi ali aquele insight mesmo, aquilo dali é real. Obviamente que depois, né, tiveram algumas edições, mas aquilo dali de fato aconteceu. Então, é isso, assim, o livro ele existe por esses dois motivos, por uma questão pessoal e uma questão coletiva. No meu livro anterior, Como Salvar o Futuro, eu falo muito sobre isso, sobre a gente pegar o nosso aprendizado, a nossa vivência, né, tudo aquilo que a gente passa, né, a nível individual e transformar isso em movimento coletivo, que é dessa forma que a gente faz mudanças sistêmicas, é dessa forma que a gente muda as coisas e que a gente consegue interferir no mundo. E aí eu falei, cara, então é isso. Então agora sou eu aqui colocando na prática aquilo que eu acabei de falar no livro anterior. Então, de fato, é isso. Assim, é uma questão individual e é uma questão coletiva. E aí é muito legal porque esse livro ele ficou pronto
No início do ano passado, a gente lançou ele em outubro. Eu comecei uma turnê em Portugal, em outubro do ano passado, mas ele, assim, em janeiro eu entreguei ele para a editora. Então, assim, né, um ano e meio atrás, esse livro fala já, como vocês leram, sobre coisas que a gente está vivendo agora, né? Então, essa coisa do analógico, vocês devem ter visto, né? 2026, na virada do ano, a quantidade de conteúdo falando, 2026, o ano analógico, a gente está vendo os clubes de livro, né? Como vocês aqui, todas essas atividades de criatividade, a volta dos hobbies, o questionamento do que é bem-estar de verdade. Então, tudo isso eu, né, de alguma forma, previ com essa lente de comportamento, de tendência, e aí também, no livro vocês veem isso, né, que eu me coloco, né, como essa pessoa que agora eu vou escalar, agora eu vou fazer futebol, agora eu vou fazer tudo, então eu vou fazer pintura de taça. Então, assim, e aí eu me coloquei nesse lugar de experimentar tudo isso, quando isso ainda estava começando, ainda era muito embrionário, e aí para mim é muito legal ver que, de fato, isso se confirmou, sabe? E aí, na virada do ano, teve uma pesquisa muito forte, assim, que foi publicado no Meio Mensagem, um aplicativo uma plataforma, né, de comunicação voltada para o mercado de comunicação e marketing, e eles fizeram uma pesquisa falando assim, qual é a sua principal resolução para 2026? E a maior parte das pessoas falou, diminuir o meu tempo de tela. Então, isso é né, assim, já se comprovou como uma realidade. Muita gente me pergunta, né, talvez vocês vão me perguntar isso, mas isso é uma modinha, isso é uma tendência. Como tudo no capitalismo e nas redes sociais, vira performance, né, vira tendência, né, vira movimento, mas eu acredito que, de fato, é um ajuste de rota. Porque também, daqui a pouco, né, como eu falei, que tudo é em polaridade, daqui a pouco também vai surgir uma outra plataforma super legal, vai surgir uma outra coisa incrível, e a gente também vai voltar. Eu espero que a gente volte mais consciente, com mais pensamento crítico, enfim, que as coisas sejam mais transparentes, regularizadas, né, com legislação e tal, todas essas coisas. Enfim, é isso. Não paro de falar, se eu vou parar, se vocês perguntarem, mas, enfim, eu amo, né, falar sobre essas coisas. Imagina. Não, acredito que eu falo aqui por todas, é uma aula, uma palestra, tá aqui ouvindo você, eu acho que é muito interessante tudo isso, e toda essa parte mais teórica, né, de realmente existir uma análise de comportamento humano, tudo isso é muito rico, assim, por mais que a gente viva no dia a dia, e a gente perceba, olhando para o lado, né, é interessante a gente também projetar isso para um futuro, até para a gente conseguir tomar decisões mais claras no nosso hoje, né? Total. E conforme você foi falando, para mim, assim, vieram várias perguntas, inclusive, meninas, se vocês tiverem as suas perguntas, é só levantar a mão, tá? E aí a gente vai abrindo esse espaço. Mas enquanto vocês não levantarem, eu vou aqui, porque eu tenho várias aqui prontas. E assim, o que mais eu pensei foi, cara, e eu me coloco no seu lugar, porque eu também crio conteúdo, querendo ou não, a nossa audiência tá muito no digital. Como foi para você, assim, esse processo de escrever sobre desconexão e não se sentir sendo contraditório por, ao mesmo tempo, o seu trabalho viver dentro da internet? Sim. E eu vou já escalar para outra pergunta junto, tá? Que teve uma vez, inclusive, que eu fiz uma entrevista no podcast com um psiquiatra que ele era especializado em pessoas adictas à internet, a telas e tudo mais. Uau. E conforme ele foi falando, eu fui ficando muito ansiosa. Porque você não consegue. Pelo menos a sensação que eu tive eu faço parte desse problema e eu não consigo imaginar a minha vida sem fazer parte disso agora. E o mundo também sem fazer parte disso. Então, são duas perguntas. Você se sentiu em algum momento contraditório de estar falando sobre isso e trabalhando com isso? E como você lida com essa ansiedade de estar investigando isso também no processo do livro e falar, meu Deus, o mundo tá perdido, sabe? Como você lidou com isso? Super. As duas coisas têm super relação e realmente é verdade. Assim, é muito louco você ser a pessoa na internet que fala mal da internet. Milhões de pessoas me criticam sobre isso e comentam nos posts que eu falo e tal. Mas, para mim, isso é muito óbvio, né? Assim, se eu quero falar com pessoas cronicamente online, eu tenho que falar na internet. Se eu for falar com essas pessoas no meio da rua, elas não estão na internet. Então, se o meu propósito é trazer uma nova consciência, trazer o pensamento crítico e tal,
eu preciso falar com as pessoas que estão vivendo isso. Então, logo nos primeiros posts, porque também isso é uma coisa muito interessante que eu vou contar aqui para vocês. Quando eu começo a pensar num livro, isso foi uma das coisas mais legais que a internet me trouxe. Eu começo a criar muito conteúdo sobre esse livro. Então, assim, esse livro que eu vou lançar no ano que vem, que daqui a pouco eu vou contar para vocês, ele praticamente já está todo no meu Instagram. Porque é uma forma de eu ir vendo o que as pessoas, a repercussão daquilo. Então, o que as pessoas acham, se as pessoas concordam. Às vezes as pessoas contribuem sem saber, botam um monte de referência, colocam coisas, falam coisas incríveis. Então, assim, para mim, eu não saí da internet até hoje por conta disso, né? Do Instagram, né? Então, assim, eu não, né, fecho meu perfil porque ele tem essa coisa e que também é uma coisa muito de comportamento, de análise de comportamento. Eu também aprendi muito isso com análise de comportamento. E aí, por exemplo, quando eu faço um post desses, que é algo que eu estou escrevendo no livro, e a pessoa comenta e marca uma amiga e fala assim, olha o que a gente estava falando ontem, olha o que eu falei hoje. Aí, tipo assim, bingo, aí eu vejo, cara, exatamente esse é o espírito do tempo. Enfim, mas então eu sim me senti mal já em ser essa pessoa na internet que fala mal na internet, mas isso durou muito pouco porque eu entendi que de fato é ali que eu tenho que estar. Agora, ruim mesmo foi essa sensação de colaborar com esse caos, como você falou, né? Então, assim, a gente vive essa economia da atenção, que ela, como eu falo no livro, ela automaticamente gera a economia da solidão. Então, né, quanto mais a gente está conectado, preso, dependente, né, mais a gente está sozinho, achando que a gente está conectado. Então, isso é muito ruim, isso realmente é muito negativo. E eu me vejo como essa pessoa que cria conteúdos para captar a atenção das pessoas. Então, e aí sim, isso é muito incoerente. Mas, enfim, é a incoerência que eu tenho que viver. Exatamente. Desculpa, te interrompi, mas eu só ia fazer esse adendo porque, querendo ou não, eu também falo às vezes de saúde mental, falo de autoestima, falo de, sei lá, não se comparar na internet, mas querendo ou não, às vezes eu posso estar gerando um conteúdo que também faça outras pessoas se compararem, mas eu acho que é um exercício de você estimular a consciência do outro, de como você vai usar essa ferramenta, né? Eu acho que o livro foi muito disso, que eu acho que é uma coisa que me agradou muito, porque não é um livro de repúdio à tecnologia, porque não tem como a gente fugir. A estratégia é realmente a gente ganhar consciência, saber o que a gente está usando e para quê, e quando, como, onde, né? Total, 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 total. Aí, então, assim, eu passei por esse processo de entender essa minha contribuição. Mas é uma coisa que a gente não tem controle, como você falou, né? Eu fiz um evento. Você foi naquele bem-estar sustentável, né? Em São Fui. Paulo? Sim. Fui. Mas você não ficou tudo, o tempo todo, não sei, você saiu mais cedo, não me lembro. Mas, Fez. enfim, eu fiz esse evento em São Paulo no ano passado, Bem-Estar Sustentável, e tinha uma mesa que era sobre influência, que era com a Thay e com a Luanda. Você viu essa mesa? Então, tá. E aí, numa determinada altura da mesa, eu perguntei para elas isso, assim, beleza, a gente fala muito de saúde mental, não sei o que e tal, mas assim, qual a preocupação que vocês têm com a saúde mental das pessoas? E aí aconteceu uma coisa muito doida, porque a Thay falou que ela tem uma doença autoimune, que por isso ela está emagrecendo muito, porque ela não pode comer as coisas, ela está passando realmente por um problema de saúde. E aí, na hora, a Luanda também falou isso. Ela falou, nossa, eu também estou. Então, assim, as duas revelaram ali publicamente uma coisa que elas nunca tinham falado em lugar nenhum. E aí, elas colocaram assim, e aí é muito difícil, porque a Thay principalmente, porque todo post que eu faço, as pessoas falam que eu estou muito magra, as pessoas com certeza acham que eu estou usando o Ozempic, se mojaram, né, assim como a Luanda. Ela não tem vontade de falar sobre isso, que ela está doente, e é um direito dela, ela não é obrigada a falar, né, sobre o que acontece na vida dela, só que, indiretamente, ela pode estar estimulando pessoas, né, ou ela entra nesse bolo das pessoas super magras hoje, e dessa tendência das pessoas super magras que está rolando. Então, isso é um pouco do que eu vivo, né? Que é assim, cara, como é que eu estou, né, querendo falar, mas ao mesmo tempo é isso. E aí, quando eu entendi que a gente não tem controle sobre o outro,
Eu posso fazer tudo completamente perfeito, completamente, mas a leitura do outro sempre vai ser uma outra leitura. Então, assim, o que é muito, o que é pouco, vai depender de cada pessoa. Então, assim, eu pensei muitas vezes, vou fazer um post por semana. Para algumas pessoas isso pode ser muito. Então, o Jorge Grinberg, né, por exemplo, é meu super parceiro, a gente já fez curso, várias coisas juntos. Ele tem esse quadro 3 minutos de moda que ele faz um vídeo por semana. E a gente já conversou várias vezes sobre isso. Ele falou, cara, eu só faço um por semana porque eu só consigo fazer um por semana. Não é porque eu quero fazer pouco. Porque se eu conseguisse fazer um vídeo por dia, eu faria um vídeo por dia. Então, para chegar nessa solução, eu fui olhar muito, eu entendi que eu tinha que olhar muito mais para mim. Então, assim, o que que é sustentável para mim? O que que de fato eu gosto de fazer? Então, eu consigo sustentar um post por dia. Eu consigo fazer isso. Tem gente que vai achar muito, tem gente que vai achar pouco. Meu post de hoje super flopou. Eu não fiz outro, né? Se os gurus do marketing falam, flopou, apaga, faz outro, bota. Não, ele vai ficar lá flopado, porque é isso. Eu não tenho cabeça para voltar para fazer uma outra coisa. Então, eu tenho isso, né, de fazer o que é sustentável para mim. No início do ano, eu fiz um post falando como eu vou usar o Instagram esse ano. E aí eu virei e falei, olha, não vou fazer mais stories. Eu conto no livro isso, né? Essa angústia que eu tinha com a coisa dos recebidos. Então, era isso. Eu estou falando de sustentabilidade, de consumo, não sei o que e tal. E aí eu estou aqui mostrando a garrafa da Stanley. Beleza, a garrafa ela é feita de forma sustentável, ela dura para sempre, não sei o que e tal, mas é um consumo. Então, eu meio que cheguei a essa conclusão. Falei, cara, não vou mais fazer esses stories, não vou fazer mais stories de recebido e tal. E tenho tentado me manter fiel a isso. Eventualmente, quando é alguma coisa que realmente eu gosto muito, sei lá, um livro ou alguma coisa que eu ganhei que realmente, assim, é muito útil, é muito legal, aí eu compartilho. Mas eu tento, né? Cara, então eu não vou fazer isso. Então, eu acho que a resposta é essa, sabe? Eu acho que, assim, a gente não tem como controlar a percepção do outro, né? O outro sempre vai ser um outro com a sua vivência, com a sua experiência. O que a gente tem controle é sobre a gente. Então, vamos entender o que é sustentável para a gente, o que a gente pode fazer, o que a gente gosta de fazer. Perfeito. Gente, se eu falar assim, vocês estão me escutando? Tá com muito eco. Agora, eu não sei, agora ficou mais estranho. Antes eu acho que estava escutando É, melhor. é porque eu vou ter que dar um refresh no meu computador, porque por Ah, variar ele travou. Mas então, só para vocês não você acabou não ficarem no vazio. contando. Você acabou não contando a sua fofoca, que você está no evento. Gente, sim, eu estou num evento, tá? No meio de tudo, porque não deu tempo de não ter, não teve como eu ter a Joy of Missing Out nesse momento, e a gente tem que fazer. Sumiu, acho que ela foi dar o refresh. Vocês estão me ouvindo? Agora ouvimos. Tá. Então é isso, a gente tem que se adaptar e fazer o que é sustentável para nós. E para mim, hoje, o dia foi sustentável aqui, numa salinha no cantinho, mas porque para mim era muito importante estar aqui com vocês. Mas, André, eu acho que não tem como a gente. Eu acho que tudo, né, na vida é dual. E a tecnologia é só mais uma dessas frentes que são duais, que tem todo o lado maravilhoso que a gente sabe que transformou a vida de muitas pessoas e segue transformando e não tem como a gente escapar. Mas é esse exercício de. Eu gosto muito quando você fala da palavra sustentabilidade, porque, a princípio, quando a gente pensa nessa palavra, a gente atrela rapidamente para, né, a natureza, enfim, essa ideia única de sustentabilidade como aquilo que é reciclado, mas não, o Uhum. que é sustentável para você, dentro do seu lifestyle, dentro do seu dia a dia. E eu entendo, porque até esses dias eu estava fazendo reunião com um pessoal que estava tipo, como que você pode melhorar o seu trabalho, e tal. E aí o cara, assim, sem nem me conhecer, a pessoa já fez um diagnóstico, né? Eu adoro essa palavra, diagnóstico de quem você é nas redes em literalmente 3 minutos. E ele falou: você precisa intensificar o seu TikTok para fazer pelo menos 2 a 3 posts por dia, voltar para o YouTube, YouTube Shorts, Twitter. E aí eu falei, cara, tipo, isso aqui eu não banco, né? Eu falo muito isso no Escuta Ela. O que você banca? E ter essa consciência disso aqui eu não banco, porque não é sustentável para mim. E eu acho que eu perco um pouco da minha essência. Agora, o que eu ia te perguntar nesse processo, né, de você até trazer um pouco desse termo, né, que também está em alta,
o FOMO, que foi dito bastante também na época da pandemia, né? Esse fear of missing out, de você estar com medo de estar perdendo alguma coisa. E aí passou um tempo e aí veio o JOMO, o joy of missing out, a alegria de justamente ficar de fora. Na sua opinião, porque eu acho que também não existe uma resposta certa ou errada, mas como que você, na sua vida, você entende e tem esse diálogo interno de entender os momentos onde você fala, não, isso aqui não é sustentável para mim, isso aqui não é legal, tipo, eu vou dizer não para esse convite, eu vou dizer não para os stories, porque eu tenho um propósito, e você não estar se auto-sabotando? Eu acho que essa é uma pergunta que às vezes eu mesma me pego falando assim, será que eu tô dizendo não para essas coisas, ou para essa festa, ou para esse evento, porque realmente eu estou me preservando, ou é um processo de também autossabotagem, para não viver coisas novas, para não assumir novas responsabilidades, novos desafios que às vezes a gente tem que também se desafiar. Então, como que é isso para você? Total. Isso é uma excelente pergunta, porque também é um desafio para mim. Eu também me questiono muito, por exemplo, eu gosto muito de ficar em casa, né? Assim, é muito confortável para mim ficar em casa, vendo televisão e tal, eu amo a minha casa. E aí, se deixar, eu fico na minha casa. Então, assim, eu tô jomo? Não, eu tô preguiçoso, eu tô confortável em casa. E aí, eu acho que a resposta para isso é o autoconhecimento. E por mais óbvio e bobo que possa ser falar isso, é, é de fato isso. Que é uma das propostas do livro, que é a gente sair do piloto automático. A gente só consegue encontrar essa resposta, chegar nessa equação que você falou, quando a gente sai do piloto automático. Por quê? Quando a gente está ali no corre-corre, na correria, até hoje acontece isso comigo. Então, sei lá, quinta-feira passada, teve o lançamento do filme Diabo Veste Prada aqui no Rio. Eu não tinha ficado sabendo. Eu tinha o aniversário de uma super amiga, eu fui jantar com uma super amiga, e aí a gente no jantar começou a ver os stories das pessoas. E aí a primeira coisa que me veio foi assim, caraca, ninguém me convidou, não me convidaram para isso, como assim? Aí eu comecei a pesquisar quem é que estava convidando, quem era o promoter do evento e tal. E aí foi muito doido, porque assim, o promoter do evento me chamou para o show da Anitta, e ele não me chamou que foi no domingo, e não me chamou para o negócio. Aí eu falei, puxa, aí fiquei, poxa, cara. E aí depois eu parei e pensei, gente, eu estou no jantar da minha amiga. Eu não iria faltar o jantar da minha amiga para poder ir assistir o Diabo Veste Prada, que eu posso assistir qualquer dia, né, depois que ele estrear. Mas quando a gente está, né, fora da casinha, né, quando a gente está ali no automático, na coisa, a gente começa a sentir isso. Tipo, carnaval no Rio de Janeiro é o momento que eu mais sinto isso, porque eu odeio bloco, eu odeio festa, essa festa, né, de carnaval com perrengue que tem no Rio de Janeiro. As festas, assim, os lugares ficam insalubres, assim, é um calor, é uma sujeira, é uma coisa de louco e tal. Mas se eu entro no Instagram e vejo as pessoas na festa, eu acho que elas estão felizes, eu não vejo a sujeira, o calor, as drogas, o álcool, né? Tipo assim, eu não vejo nada disso. E aí eu começo a querer tá ali. E aí eu já entendi que, tipo assim, cara, carnaval eu não entro no Instagram. Eu não entro no Instagram, porque assim, para eu não ser impactado, para eu não ver. Então eu agendo todos os meus posts, deixo meus posts agendados durante o carnaval e não entro, faço um detox no carnaval. Então, eu também passo por isso, sabe? Eu também passo por essas coisas. E aí eu acho que a resposta é, de fato, quando a gente sai desse piloto automático e a gente começa a questionar, tipo assim, cara, por que que isso tá, né, doendo tanto? Falando em carnaval, passei por uma situação muito engraçada no carnaval, que tem um baile aqui no Rio, que é o baile da Arara, que foi o que a Sarah Jessica Parker veio. Que é o único, não é o único, eu vou no Rio, eu vou nesse baile e no baile da Vogue. São os dois bailes que eu vou no Rio, todos os anos. E aí, nesse ano, o cara não me convidou, o promotor não me convidou. Aí eu só fiquei sabendo na véspera que era o baile, porque eu fico tão out, né, dessa coisa carnaval, que eu nem sabia. E eles mudaram a data, geralmente é na terça-feira, aí foi na sexta e tal. E aí eu olhei na quinta e falei, aí eu mandei mensagem para ele, eu falei, Léo, você não tá fazendo o baile da Arara? Aí ele falou assim, tô. Aí eu falei assim, você não vai me convidar? Aí ele falou assim, pra quê? Pra você não ir? Aí, tipo, aí foi assim. Aí, eu não sei se ele pegou a mensagem do livro, se ele ficou puto né, sei lá, o que aconteceu, enfim, se eu falei em algum momento, alguma coisa assim e tal, mas aí ele teve essa leitura, tipo assim, não, você não precisa ir, você vai ficar jomo no carnaval. E aí eu perdi a Sarah Jessica Parker e o Rick Martin por causa Não, disso. aí esse é muito difícil. Isso aí realmente é motivo de luto, e de repensar a vida.
Perdeu É. essa... Pois é, agora eu não vi. Mas aí o que que eu fiz? Aí quando eu olhei o primeiro post da pessoa com a Sarah Jessica Parker, eu falei, cara, eu não vou ficar olhando. Porque se eu ficar olhando, eu vou ficar me lamentando, eu vou olhar. E, na verdade, a vida está acontecendo, já foi, já passou, não sei o quê. Aí, então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente. Ah, e aí eu levei muito isso para terapia. Eu levei para terapia, Hum, tipo, assim, cara, por que que, né, eu fiquei tão, né, magoado? Eu fiquei realmente magoado com o cara. E a gente fica, né? E aí é isso, cara, é muito mais pelo ego do que pela vontade, né, de ir, de fazer parte. Muitas vezes eu vejo eventos assim que eu não teria a menor vontade de ir, que não tem nada a ver comigo, mas que eu vejo as pessoas, eu não sou convidado, e eu fico, poxa, sabe, por que que não me convidaram? Mas aí é isso, é mais do ego do que de fato da vontade de estar ali. exatamente, e eu acho que faz sentido você exatamente estar investigando cada vez mais seu autoconhecimento para conseguir questionar. Tá, então vamos lá, eu não quero ir por quê? Né? É, Ou eu estou sentindo falta disso aqui, é, por quê? é. O que está sendo a raiz desse sentimento? E aí a gente consegue ter esse diálogo, e eu acho que o mais legal é a gente fazendo esses acordos, né? Então, Total. eu não, sei lá, não pude estar nesse dia, então será que eu posso conversar com a minha amiga para tentar estar no próximo? Ou, bom, não deu certo de não quero ir nesse dia, mas eu vou conversar com a minha amiga para ela não ficar chateada e, né, você continuar tendo as suas relações ali presentes, porque querendo ou não, a gente tem sim que colocar energia nas coisas que a gente gosta, a gente tem que colocar energia nas nossas relações, por mais que às vezes bata essa preguiça, né? Então, para mim também é uma coisa desafiadora, assim, de até onde eu tô me respeitando e até onde eu tô sendo preguiçosa em alimentar relações que no futuro são importantes pra gente, né? E, André, mais uma vez, meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem algum Meninas, eu quero super ouvir comentário, vocês. eu Eu quero também quero ouvir vocês. eu vou participar de vários clubes, né? Vários clubes compraram um livro, vão fazer, mas esse é o primeiro que eu venho. E eu estava muito ansioso, muito animado Ah, para ouvir vocês falarem também, tipo assim, o que que vocês acharam, o que que vocês gostaram. exato. Se vocês não gostaram, se tem alguma coisa também que vocês não gostaram. Enfim, que vocês fiquem super à vontade para falar, porque também para a gente é uma oportunidade muito especial, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas escrevem, né? Compartilham um livro e fazem um review delas. Elas falam, às vezes, umas pessoas vêm e me encontram na rua, falam umas coisas que eu falo, gente, como é que essa pessoa percebeu isso? Como é que ela teve essa sensibilidade? Então, que bom, Cláudio, que bom que tá adorando. Então, assim, Eva. eu queria ouvir também, queria um pouquinho de vocês. E podem fazer críticas também, eu sou super, super de boa com críticas. É importante para a gente também saber. Bom, tivemos aqui a nossa primeira corajosa. Lorena, Lorena, arrasou, Lorena. arrasou, Lorena. Fala aí. Aí, André, eu vi você falando, eu também moro no Rio. E aí, para mim, o carnaval é um caos, assim, eu moro no Leme, e Ah, é um caos, a gente não consegue sair de casa e deslocar, e aí eu vejo, né, todo mundo postando nos bloquinhos, e aí eu penso naquele povo suado, sabe? Você não tem um lugar para você ir no banheiro, a verdade é essa. é, Mas tem coisas muito legais no Rio, né? Assim, tem os bloquinhos aqui do Leme, por exemplo, eu adoro. E eu vou, volto para casa, uso o meu banheiro, né? Faço minha versão carnavalesca e volto para casa. E aí, agora, esse seu livro, eu acho assim, ele é extremamente necessário. A gente está num momento de adoecimento, assim, sabe? E eu falo, olha, eu sou nada, assim, de Instagram, WhatsApp, porque precisa para o trabalho, para a família e tal, mas eu não sou nada de postar, eu não faço stories, eu tenho poucas fotos, e eu nunca fui de rede social. E legal. nem eu, nem meu noivo, assim. Então, e aí eu percebo que mesmo não trabalhando com isso, eu tive que desinstalar o Instagram do meu celular porque estava atrapalhando a minha rotina, a minha atividade, assim. É, a minha noite, por exemplo, principalmente depois que eu tomo banho, eu pego o celular e aí eu fico horas rolando e tal, eu até acho engraçado que o meu noivo fala assim, lá vem o vício, lá vem o vício. E é um vício É um mesmo, vício, é um vício, é um é vício. uma coisa totalmente, assim, desnecessária para mim, né? Ficar vendo a vida alheia, e aí parece que a vida de todo mundo tá perfeita, né? E aí você fala, cara, minha vida não tá tão boa assim, É, né?
E assim, é todo mundo viajando, é todo mundo em restaurantes, né? Assim, experiências gastronômicas e tal. E aí é impressionante. Essa semana teve uma história assim, eu vou contar uma história para vocês de umas amigas minhas. Eu moro no Rio, e aí uma delas veio fazer uma despedida de solteiro aqui, ela e o noivo. E aí eles começaram com um rolê, vamos ver o pôr do sol, vamos ver o nascer do sol no Morro Dois Irmãos. E aí eu falei assim, gente, vocês estão pensando no perigo que subir o morro 3 horas da manhã, com lanterninha na cabeça e tal. Isso há um mês atrás. Isso foi 28 de março. Mais ou menos. Exatamente um mês atrás. E aí eu falei, eu não vou, porque eu não gosto desse tipo de turismo. Eu tenho medo, porque aqui no Rio pode ter uma operação a qualquer momento. E aí você tá lá no lugar errado, na hora errada, toma um tiro, né? Assim, eu acho assim, essa questão da segurança pública no Rio é muito grave. Quem mora na Zona Sul tem uma segurança que a gente fica mais numa bolha, então, assim, a gente não vê tanto as coisas acontecerem, a gente mora numa cidade grande e tal. E aí eu fui super contra esse rolê dela, de ir ver o nascer do sol lá no Morro Dois Irmãos. E aí ela mostrou o vídeo no Instagram do guia. Mas Lore, é uma experiência maravilhosa, nananá. Falei, beleza. E aí, eu e meu noivo não fomos, outros amigos nossos que perguntaram nossa opinião também não foram, eles foram, e aí teve toda a experiência de subir no mototáxi, de ver o nascer do sol no Morro Dois Irmãos. E aí eu não sei se vocês viram, há mais ou menos uma semana atrás, esses mesmos, assim, os mesmos turistas que fazem, que normalmente é turista, porque o carioca não faz muito essas programações, ficaram presos não sei quantas horas esperando, porque estava tendo uma captura de um traficante no Morro Dois Irmãos e tal, e eles Ficaram lá em cima assim, do morro, lá em preso. cima, sem segurança nenhuma. Essa é a verdadeira Então, joy of missing out. Gente, então, o que eu penso essa questão do Instagram, da experiência, isso é muito legal. Só que eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a noção das coisas, porque a expectativa e a realidade é completamente diferente. Graças a Deus, não aconteceu nada com as minhas amigas. Elas foram, subiram, com a lanterninha na cabeça, e ainda me chamaram, tipo assim, elas acham que eu sou medrosa e tal, amaram a experiência, mas eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a noção das coisas, sabe? Da realidade das coisas. E aí, o seu livro é muito legal por isso, porque mesmo você sendo, né, um escritor, um influenciador, você está falando da importância disso e do adoecimento das pessoas. As pessoas também que trabalham com isso estão adoecendo. E aí, elas não podem mostrar que elas estão adoecendo, porque aquilo ali é o meio de trabalho delas. E aí, Lore, aquela coisa... Sabe o que você me fez pensar? O quanto também a gente não acaba vivendo coisas para expor elas versus aquilo que a gente realmente quer viver, né? Eu ia falar isso. Será que, por exemplo, quantas pessoas que estão nessa moda agora de correr e subir isso, subir aquilo, se você fosse obrigado a não postar, assim, você vai correr uma maratona e você não vai postar o processo, você não vai postar o seu relógio, você não vai postar que você conseguiu, você simplesmente vai viver o processo de correr e viver e fazer uma maratona. Será que a maioria faria? Né? Eu fiquei pensando muito nisso, eu fiquei pensando até no que a Fê falou, que é assim, do que você banca. Então, o que eu acho dessa coisa da trilha, né? As pessoas que subiram, né, nesse dia que teve o bloqueio lá, tem gente ali, com certeza, que genuinamente queria ir, que talvez aquilo ali era um sonho da pessoa, e não sei o que e tal. E aí, cara, tipo assim, pagou a consequência, enfim, ninguém tá livre de nada, né? Então, assim, agora, imagina você tá querendo ir lá só para dizer que foi, só para aparecer, e aí você sofre essa consequência, entendeu? Então, tem riscos, né? Tem coisas que você realmente, então,
talvez isso possa ser uma forma, né, da gente pensar, né? Ah, beleza, tem essa festa, tá, mas se eu chegar lá na festa, não tiver comida, eu vou querer ir nessa festa mesmo assim, sabe? Então, pensar, né, se não for legal, se acontecer alguma coisa, eu quero realmente estar lá, o que eu quero viver, né, dessa experiência, desse lugar? Porque é isso, assim, eu acho que de um monte de gente que estava ali preso, né, para um monte de gente, tipo assim, a pessoa ficou tranquila, porque realmente ela queria fazer aquilo, mas muita gente deve ter ficado muito arrependido, deve ter pensado, por que que eu vim fazer isso, sabe? E aí eu acho que, mais uma vez, a gente vai para esse lugar do que é Do sustentável para a gente. E do autoconhecimento, né? Do que você E do aguenta autoconhecimento. Vocês bancar. falaram isso, foi muito engraçado, que a minha amiga, que era a noiva, né? Ela, ai, Lore, foi maravilhoso, a gente subiu e viu o nascer do sol e nananã. E o marido dela, que já é marido, assim, falou assim, foi horrível, foi horrível. Na hora que eu subi no mototáxi, eu fiquei todo travado, o cara mandou eu ficar... Cara, não fica travado assim, não, que você atrapalha o movimento da moto, sei lá. Muito bom. Aí ele falou assim que na hora que ele estava subindo, ele viu um cara com uma arma, tipo assim, 3 horas da manhã, e aí ele falou assim, eu fui porque não teve jeito, né? Que era o rolê da noiva dele e tal. Ele falou assim, mas eu não volto nunca mais. Então, assim, eu acho que tudo tem essa ideia, sabe? O que eu tô falando aqui é porque agora teve essa questão toda, o pessoal que ficou preso lá no Morro dos Irmãos, e aí eu lembro que eu falei assim com elas, eu não quis assumir esse risco, porque não era uma coisa da minha cabeça, era uma coisa que podia acontecer. Mora aqui no Rio, a gente sabe. É o que você banca, né? Eu preciso só um segundo pegar o meu carregador do celular, porque ele fica na sala. Óbvio, vai lá. Acabou minha bateria, eu preciso carregar, e aí eu vou entrar num outro tema que você falou também, que eu gostei, que é essa coisa de pegar o celular na noite. Tem a ver com isso. Exatamente. Não, vai lá, sem problemas. E aí eu acho assim, essa questão de tudo pela experiência, tudo por postar no Instagram e tal, a gente corre risco de determinadas coisas. A gente viu vários acidentes que aconteceram. Uma moça que morreu numa trilha. Vocês viram isso? Ela estava querendo tirar uma foto. E aí ela Sim. Sim, então, assim, é uma loucura. Realmente a gente tem que ponto que a gente está chegando para poder, sabe, viralizar, fazer um post. Mesmo quem trabalha com isso, eu acho, assim, sabe? Sim, total, Lore. Agora, deixa eu te falar essa outra coisa que você falou da hora do vício, né, que o seu marido fala e tal. Muita coisa, como eu disse, né, eu não escrevi no livro, mas eu fui no médico durante todo esse processo, que ele trouxe para mim um conceito super interessante, que é o conceito de fissura e de vício. E que é muito usado com pessoas que são dependentes, né, químicas e de alguma coisa e tal. E aí, por exemplo, quando uma pessoa está parando de fumar, ele recomenda que a pessoa tenha um maço de cigarro em casa, porque, às vezes, não ter um maço de cigarro em casa causa mais ansiedade na pessoa, porque ela sabe que ela não vai ter aquilo ali, e se der vontade, eu não vou ter aqui, e como é que eu vou fazer? Então, assim, aquilo acaba sendo um gatilho para ela. E aí ele falou uma coisa muito engraçada, que eles recomendam que a pessoa embrulhe o maço de cigarro em dois sacos de supermercado e coloque num lugar de difícil acesso em casa. Por quê? Quando você dá aquela vontade de fumar, você sabe que você tem um cigarro ali. E aí, só de você saber que está ali, muita gente, quando é fissura, né? Esqueci de explicar isso. Quando é fissura e não realmente é uma dependência química, né? Uma coisa, né, mais forte do que isso, você só de saber, você relaxa. E aí, se te dá uma vontade muito grande de fumar, só de você, sei lá, subir no seu armário, pegar, desembrulhar, tirar de um saco, tirar do outro, de não sei o quê. Se você não está no piloto automático, provavelmente você vai refletir e você vai deixar de fazer isso. E aí, depois que ele me contou isso, eu tive uma ideia muito engraçada, que no final de semana, eu tranco o meu celular na caixinha do correio do meu prédio. Então, eu deixo ele na caixinha do correio lá embaixo. Por quê? Se tem uma coisa que eu já falei aqui para vocês, é preguiçoso. Eu sou mais preguiçoso do que viciado. Então, se eu estou aqui e me dá uma vontade louca de entrar no Instagram, de falar com alguém no WhatsApp, eu não vou descer. Eu não vou descer para pegar ele dentro da minha caixinha. E isso super funcionou durante muito tempo. E eu estou te falando isso porque essa coisa, né, da noite, então você chega de noite, tá, esse vazio e tal.
é a hora que você tem vontade de pegar. E aí é uma estratégia você pensar nessas barreiras físicas, né, de como você pode fazer. Então, por exemplo, o meu carregador, ele fica na sala, ele não fica nem aqui no escritório, porque quando eu venho para o escritório, eu venho para escrever. Então, o meu computador não tem WhatsApp, o meu computador enfim, é um computador que tem isso aqui, a gente tem o Word, é um computador que é para eu sentar para escrever. E não tem carregador de celular aqui, então eu deixo o celular carregando na sala e eu venho para cá para escrever. A mesma coisa no meu quarto. Eu não entro no quarto com o celular. Então, depois que eu passei a fazer isso, deixar o celular carregando na sala, eu deixei de pegar o celular como a primeira coisa que eu acordo e a última antes de dormir. Então, beleza, acabou, tomei banho, igual você falou, tomei banho, isso aqui e tal, eu vou para o meu quarto para deitar, o celular não está ali, o celular está na sala carregando. Então, eu não vou pegar. E aí eu ligo a televisão, eu pego uma coisa e tal, eu pego um livro, leio alguma coisa e tal. Então, pensar nessas estratégias também é importante. Né, durante o processo do livro, eu fui no NA, nos Narcóticos Anônimos, eu participei de reunião, e aí eu vi muito, né, assim, eles têm os mandamentos deles, eles têm os 10 mandamentos lá, eu acho que chama isso. Então, tem uma coisa que é você não entrar em situação de risco, né, de perigo. Então, sei lá, se você tem vontade de usar droga quando você está numa festa, então você tem que parar de ir na festa. Se tem um amigo seu que é um gatilho, você tem que parar de encontrar esse amigo. Né? Se você tem vontade de fumar quando você bebe, você tem que parar de fumar, porque se você não vai fumar, se você não fumar, você não vai beber. Então, eles falam muito disso, né? Tem uma coisa até muito engraçada, que eles não recomendam quando a pessoa está iniciando o processo de ficar limpo, que a pessoa se relacione com alguém. Por quê? Você começar a namorar com alguém, ficar com alguém, é 99% de chance de dar merda. E aí é gatilho para você querer voltar a fumar, você voltar a não sei o que e tal. Então, eles não recomendam. Tipo assim, cara, você está solteiro? Eles perguntam, eu vi isso, né, Júnior? Você está solteiro? Tipo, então, você, assim, fique solteiro, se mantenha no seu foco e tal, para que você consiga realmente focar. E aí tem tudo isso equivalente com o celular, com a internet, com o celular, como um vício qualquer, né, como qualquer outra coisa. Sabia que eu vi esses dias um negócio que você compra, é como se fosse um acrílico, que ele tem um cofre, você coloca um timer, por exemplo, 3 horas. E aí você tampa o celular e ele literalmente só vai abrir depois de 3 horas. Por mais que você queira muito, ele não vai abrir. Olha o ponto que a gente chegou. Mas assim, existe isso. E aí eu vou até compartilhar uma das minhas técnicas, porque eu acho que é isso, a gente tem que achar as nossas ferramentas, para justamente a gente conseguir usar esses artifícios, que, por exemplo, a internet, as redes sociais, da melhor forma possível para ser sustentável para nós mesmos. O que eu faço durante o dia de trabalho eu deixo o celular no banheiro e um outro objetivo meu é beber água. Então, eu fico sempre no computador com uma garrafa de água, e aí eu vou bebendo água, e aí eu fico assim, quanto mais eu beber água, mais eu vou precisar ir no banheiro. Se eu precisar ir no banheiro para beber água, eu vou mexer no meu celular. Então, um vício alimenta o outro, entendeu? Aí eu fico bebendo cada vez mais água, porque eu também quero ir no banheiro ver o celular, e aí isso ajuda todo mundo. Mas enfim, a gente já está chegando no fim do nosso encontro. Queria saber se alguma de vocês ainda tem alguma coisinha que queira falar, que vocês queiram perguntar para André, comentar. Fiquem à vontade, tá? Bom, se ninguém tiver... Bom, vamos lá. Tati sempre presente. Tô participando um pouquinho, falei, vou aproveitar a oportunidade, né? A gente está sempre para aprender, assim, né? Primeiro eu quero agradecer por toda essa palestra, essa troca, por você disponibilizar mais uma vez um profissional para trazer esse conteúdo rico para a gente, né? É sempre bom a gente ter essa troca. Eu também tenho um grande desafio, fico vendo stories para ver se tem curtida, para ver se tem... E como é desafiador você se desconectar quando você trabalha divulgando seu trabalho dentro da internet, né? E eu queria compartilhar um pouquinho de uma experiência que eu tive segunda-feira, que eu fiz workshop para profissionais terapeutas, que eu sou publicitária e naturopata. Então, eu tenho essas duas vertentes, né? E aí eu decidi compartilhar, que você falou algo, que depois eu vou assistir de novo para pegar exatamente o que você falou, André, que é o que você vivenciou, você compartilhar e contribuir com o outro, né?
Super. E aí eu decidi fazer esse workshop para contribuir para os terapeutas se posicionarem, venderem mais, que quando eu fiz essa transição de carreira de publicidade para naturopata, não tinha, foi em 2019, o Instagram ainda nem estava dessa forma, o Reels, aquela conexão, tudo aquilo, e aí eu senti muita diferença de como eles tinham dificuldade de se vender. Vender saúde e bem-estar, é difícil, você não consegue colocar valor num trabalho que não é tangível, né? E aí, na hora que você vai falar de posicionamento, de experiência, vem sempre o Instagram. E eu dou palestra em empresas agora, principalmente por conta da NR1, né? Então, eu estou trazendo alguns movimentos e estou tentando explicar para eles que fora das redes sociais, não quer dizer que curtida, que visualização de stories são clientes. E aí, eu vi um post esses dias que falava sobre isso. A gente está vendo médicos, profissionais da área da saúde, fazendo dancinha para viralizar, e como que isso está sendo chegar, não de forma nada contra quem quiser fazer dancinha para fazer uma consulta, mas assim, a que ponto chegamos de fazer trend que às vezes você nem sustenta o que está chegando para você também depois de demanda e nem consegue ter propósito no que você está entregando. Eu queria que você trouxesse um pouco como que você enxerga esses profissionais da área da saúde na forma como eles estão se colocando nas redes, porque até brinco, às vezes eu falo, gente, eu sou da Páginas Amarelas, era muito mais fácil quando eu chegava e falava, eu quero ir ali naquele lugar, deixa eu ver onde é que é. Agora você tem que ficar brigando, né, tendo essa concorrência, e ao mesmo tempo tem que estar fora. Então, eu estou voltando também para essas vivências, a Fê fez agora recentemente no Pilates, foi super incrível, a gente tomou um café também. Então, quanto é bom a gente estar ali, né, nessa troca. E aí eu queria que só você compartilhasse um pouquinho da sua visão desse momento, que me fez entender, né? Então, isso aparece muito, né, enfim, quando eu dou curso, quando eu dou palestra, e quando eu dou posts e tal, quando eu faço posts e tal, mas, cara, a minha opinião pessoal, assim, se alguém me indica um médico e eu entro no perfil do médico e ele tem milhões de seguidores, ele faz conteúdo todo dia e tal, eu não vou nesse médico. Eu prefiro Você fala isso no livro, né? Fala no livro. Eu prefiro ir no médico que você só tem consulta para daqui a 3 meses. Porque a pessoa é lotada, o consultório dela é lotado, ela tem um monte de cliente. Sim. Porque a pessoa que tem tempo, a gente que faz isso, sabe o tempo que gasta, o trabalho que gasta. Então, se a pessoa está com tempo livre para fazer isso, é porque realmente, né, ela não tem cliente. Aí, mas tem várias nuances, né? Tem a pessoa que está começando e que precisa, e que não tem, de fato, a agenda cheia, e tal. Tem várias nuances nisso que eu até nem falo no livro, mas que, de fato, eu reconheço. Agora, o que eu acho que a gente tem que entender é o seguinte, é uma ferramenta de divulgação, mas o que eu sou contra é que todos os profissionais de todas as áreas virem também profissionais de marketing. Isso que e criadores de conteúdo. Isso que eu acho que é errado. Eu, por exemplo, tenho 2 grandes amigos, um amigo e uma amiga, que eles têm, tipo, agências, né, assim, e que eles atendem profissionais, médicos, fisioterapeuta, personal trainer e tal. Então, assim, eles fazem o conteúdo para essas pessoas, eles fazem roteiro, eles vão lá, eles captam, não sei o que e tal. Então, assim, o profissional, ele entende que aquilo ali é uma forma de divulgar o trabalho, mas é como eu falo no livro, ele coloca aquilo a serviço do trabalho dele, não ele ficar escravo daquilo. E eu conto a história, né, de um aluno meu, que de fato aconteceu, que é psicanalista, e que o cara vinha para mim angustiado, porque ele não sabia o que fazer, não sabia o que... E aí um dia eu parei e falei assim, cara, você tem tempo para atender? Ele falou, não. Eu falei, e para quem então que você quer fazer isso? Você gosta de fazer? Ele falou, não, eu odeio. Eu falei, cara, você não gosta de fazer, você não tem tempo e você não tem espaço na sua agenda. Por que você está fazendo? Ele, porque eu acho que eu vou estar perdendo alguma coisa. Então, é mais a sensação de estar perdendo alguma coisa, que é o tal do FOMO, enfim, que a gente falou aqui no início. Então, eu acho isso. Hoje, eu coloquei em prática isso para a minha vida. Assim, apesar de ser profissional de marketing, hoje eu tenho pessoas que trabalham e que fazem o meu conteúdo, e que pensam na estratégia, pensam na divulgação, fazem os cards, os textos, os layouts, as coisas e tal. Não sou eu mais aqui fazendo, acordando de madrugada no Canvas, montando coisa, escrevendo, fazendo tal. Eu tenho as pessoas que fazem para mim, que fazem o tráfego. Eu, né, comecei a pensar, preciso fazer um curso de tráfego. Falei, cara, não vou fazer um curso de tráfego. Tem gente que trabalha fazendo isso, então eu vou procurar uma pessoa para fazer isso. E aí, obviamente, tem várias nuances, porque assim, eu tenho dinheiro para contratar uma pessoa para fazer isso. Tem gente que não tem dinheiro e que precisa aprender a fazer. Então, eu acho que é isso. Mas, para mim, a moral dessa história é o que eu falo do livro. Assim, a gente precisa entender que a plataforma
está a nosso serviço, não a gente Tá. é escravo dela. E aí, Exato. desse jeito, cada um vai entender dentro da sua possibilidade financeira, da sua limitação de tempo, do que é sustentável, do que banca, enfim, tudo que a gente falou aqui, cada um vai entender qual é a melhor forma de... Mas se você começa a ver que você está escravo daquilo, que você está perdendo seu tempo, você está abrindo mão do seu tempo, você deveria estar estudando na sua área, né, se aprofundando na sua área, para se aprofundar numa outra área, eu acho que tem alguma coisa esquisita aí. Total. Total, André. Nossa, bom, gente, acho que todo mundo aqui saiu de uma aula, né? Assim, um verdadeiro tutorial aí de como viver de uma forma mais sustentável nas redes e com as telas. Queria agradecer demais você, André. E agora, só para a gente finalizar, porque a gente é curioso, nós queremos saber o spoiler do seu próximo livro. Isso, eu vou contar. Então, é legal contar porque também é também uma forma de aprendizado. Esse ano faz 10 anos que eu lancei o meu livro chamado Moda com Propósito, que foi o meu segundo livro. E que foi um livro super importante para o mercado, né? Que, enfim, quando não se falava de sustentabilidade, não se falava de propósito, depois disso, né, um monte de gente, não, né? O mercado cooptou, né, essa coisa do propósito e tal. Eu tenho noção de que a gente vive hoje, eu falo, a ressaca do propósito, né? Muita gente ficou com um ranço disso, porque, de fato, virou uma coisa do mercado, né? Perdeu o sentido, perdeu o negócio. E aí, né, entendendo do mercado, entendendo, né, do ranço, né, das pessoas, apesar desse livro ter cunhado esse termo moda com propósito, que hoje ele é usado para um monte de coisa, eu decidi pegar esses 10 anos desse livro, descontinuar esse livro, e eu vou lançar um outro livro de moda, que vai se chamar Moda e Vida, agora em julho, e que também, de uma forma muito diferente, onde eu entrevistei 70 pessoas da indústria da moda que trabalham com o propósito de dar vida à moda. Então, é como se fosse uma forma de ressignificar a história do propósito. O livro não fala a palavra propósito em lugar nenhum, mas é um livro totalmente sobre propósito. Então, eu acho que isso, assim, é uma sacada, né, interessante, né, assim, uma coisa, né, de como a gente, né, fugir de uma ressaca, e, enfim, e aí eu vi também claramente, por exemplo, que esse livro, ele vendia super, né, são os dois principais de moda, o A Moda Imita a Vida e o Moda com Propósito. E aí, quando eu vejo ao longo do tempo, é interessantíssimo perceber como o Moda com Propósito vai caindo na venda. E, de fato, porque eu acho, por causa do ranço do propósito. Eu acho que, para mim, tem essa explicação. Então, isso é uma coisa. E aí, o outro livro, então, esse livro já está pronto também, mais uma vez, desde o início do ano passado. Enfim, é tudo feito com muita antecedência, uma coisa de louco. E agora eu já estou terminando esse que eu vou lançar no ano que vem, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. E que é um pouco a continuação do Alegria em Ficar de Fora. O último capítulo do livro fala sobre criatividade, fala sobre a gente criar as coisas. Numa conversa com uma amiga minha, Fernanda Cortez, que inventou o copo do menos um lixo, que é aquele copinho enfim, a Fê que inventou esse copo, é uma das minhas melhores amigas. A gente troca muito e é muito louco como toda conversa, todo meu livro começa de alguma forma com uma conversa com ela. E numa conversa que a gente teve, ela me trouxe uma coisa muito simples, que é assim, olha que interessante, a gente está falando que as pessoas precisam criar um novo mundo, criar uma nova realidade e tal, e a gente está deixando de criar cada vez mais o básico. Então, assim, a gente não faz a nossa comida, a gente não faz a nossa roupa, a gente não faz nada nosso mais. A gente terceiriza tudo. E agora, com o ChatGPT, a gente terceiriza um e-mail que a gente faz para a pessoa, a gente terceiriza a revisão, a gente vai... Então, assim, a gente vive essa coisa de terceirizar as coisas, né, o tempo inteiro. A gente não limpa a nossa casa, a gente, né, enfim, com muitas nuances também, como eu falei, dependendo, né, da sua situação, mas, de uma forma geral, quem pode, essa é a moral, quem pode está deixando de fazer as suas coisas. E, na verdade, a única coisa que está fazendo é trabalhar, porque a gente está abrindo mão, né, o tempo que a gente, né, estaria, sei lá, lavando a louça, fazendo não sei o quê, tal, ou, né, fazendo a nossa roupa, fazendo a nossa comida, na verdade, a gente está trabalhando. Um outro amigo meu, Giuline, é muito legal, ele fala, cara, eu não quero, eu amo escrever, eu não quero que o ChatGPT faça meu texto, eu quero que ele lave a minha louça, porque se ele lavar a minha louça, vai sobrar tempo para eu escrever o texto. Então, enfim, pensando em todas essas coisas, e aí a Fê fala, né, tipo assim, como é que a gente vai co-criar um novo mundo? Como é que a gente vai criar uma nova realidade, né? Se a gente, né,
está perdendo a nossa capacidade criativa. E mais ainda por conta, né, da inteligência artificial, dessas coisas e tal. E aí, eu tenho uma visão, né, de que no ano que vem a gente vai viver um momento onde toda publicidade vai ser igual, todas as coisas vão ser iguais, as imagens, a estética, as frases. Hoje já é assim, né? Assim, eu não sei vocês, mas eu consigo perceber já claramente os posts que foram escritos com o ChatGPT. Então, sei lá, uma angústia invisível. Toda coisa agora que tem invisível vem do ChatGPT. E aí outras coisas também, mas enfim. E aí eu acho que a gente vai entrar nessa que eu estou chamando no livro, da era da mesmice. A gente vai entrar nessa coisa homogeneizada, pasteurizada, criadores de conteúdo com o mesmo conteúdo, propagandas, né? As agências de publicidade estão mandando as pessoas embora para usar a inteligência artificial, enfim, as imagens, né? Estão sendo, enfim, então acho que a gente vai viver esse momento. Eu acho que tem um dos títulos para esse livro, né? Porque eu já superei, mas ele seria O Humano é o Novo Luxo. Mas eu acho que vai ser, de fato, isso. Então, também é uma coisa que eu estou, né, estudando e prevendo. Uma amiga minha fez outro dia uma entrevista de emprego com um robô. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Ela falaram, olha, a entrevista é online e tal. Ela falou, beleza. Aí ela entrou online, era um robô. Ela fez a entrevista com um robô. E aí eu comecei a pensar de que, assim, cara, se ela estivesse fazendo uma entrevista para ser CEO da Coca-Cola, ela não ia ser entrevistada por um robô. Ela ia ser entrevistada por uma pessoa. Então, isso é uma outra coisa que está na minha cabeça, de que, assim, tudo que é feito por humano, então, assim, a pessoa pobre, ela vai fazer terapia com o ChatGPT. A pessoa que tem dinheiro vai contratar um terapeuta. As pessoas de base, né, nas empresas, né, os funcionários, vão ser entrevistados por robôs. As pessoas de alto escalão, as pessoas que precisam ter inteligência emocional, né, elas vão ser entrevistadas por pessoas. Então, tudo isso, né, várias dessas coisas se cruzam, estou jogando várias coisas aqui que eu tenho pesquisado, que eu tenho pensado, mas com essa sensação de que a gente vai precisar recuperar as nossas qualidades humanas, as nossas características humanas. E isso vai ser o mais valorizado daqui para frente. A criatividade, a autenticidade, até para que a gente possa colaborar com a tecnologia, porque eu uso o ChatGPT, né? Eu não acho que a gente vai parar, ele vai virar uma coisa ainda melhor ainda no futuro, e vai ser impossível. Então, assim, não é para a gente dizer não. Mas eu uso o ChatGPT para fazer 1 milhão de coisas que não é para criar o meu texto. Então, eu acho que, assim, a gente ter a nossa autenticidade, a gente entender qual é a nossa identidade, qual é a nossa estética, ter esse entendimento, nos favorece, inclusive, criar com as ferramentas de inteligência artificial. Então, esse livro, ele vai ser sobre isso. Então, ele vai falar sobre essa coisa, né, da gente resgatar essa nossa humanidade, da gente resgatar a criatividade, da gente resgatar um manual feito à mão e tal. Agora, ele é um livro para o ano que vem, né? E eu já estou vendo hoje pessoas falando sobre isso. Então, assim, eu acho que esse processo ele foi até já mais acelerado do que eu imaginei. Tudo está muito acelerado, né, cara? É muito difícil acompanhar qualquer coisa. Tudo. Quando a gente começa a se aprofundar num tema, esse tema já vira a realidade, né? Tipo assim, a projeção do que seria uma tendência, ela é a realidade. Cada dia mais ela está mais próxima, então é difícil, né? Essa coisa do futuro. Enfim, eu acho que todas nós estamos prontíssimas, tá? Independente de quando for, nós estamos prontas para ler o seu livro e prontas para recebê-lo mais uma vez nas nossas trocas. André, super obrigada. Só reforçando, assim, obrigado. Você é um cara que eu admiro muito, não só pela sua genialidade, assim, no seu trabalho, mas por ser esse cara tão generoso, tão expansivo, sabe, que tem essa escuta tão ativa. Eu acho que isso é um verdadeiro luxo, né? Você estava falando, eu falei, cara, eu acho que é isso, assim, ter o acesso às pessoas, você ter acesso a conversar com o ser humano, talvez seja o que a gente vai considerar um luxo no futuro, né? E não ficar falando com o avatar do André, mas estar aqui falando com o André. Então, assim, muito obrigada mesmo pela sua generosidade, seu espaço de estar aqui com a gente. Boa. E, bom, vamos tirar nossa fotinho também? Vamos. Quem tiver quem puder ligar a câmera. Quem tiver com livro... Peraí, deixa eu acho que todo mundo já botar assim no rosto, porque ele fica a metade do rosto como se fosse o smilezinho. Eu amei. Peraí. Tem que olhar. Isso,
Ah, o meu tá de cabeça para baixo? Não, o meu tá certo. É Tá, engraçado, peraí. porque eu me vejo diferente. 1, 2, 3 e X. Mais um, que a Luciana apareceu agora. Pera. Ai, gente. Alguém. Ai, peraí. Pera, calma. Muita calma nessa hora. Tecnologia, segura. 1, 2, 3 e. Olá. Obrigado, gente. Muito, muito obrigada. Só relembrando que essa gravação vai estar para vocês disponível a partir de amanhã, para vocês também comentarem lá no grupo quão incrível foi a nossa troca, para as meninas também assistirem. Mais uma vez, muito obrigada, André, e todos vocês que estiveram aqui nessa última hora para trocar com a gente. Valeu, pessoal. Muito Beijo especial. grande. Boa noite para vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau, Descansem. gente. Obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada, Boa gente. noite. Tchau. Tchau, meninas. Um beijo, super obrigada.